continuar o debate, né? A gente sabe que a gente não consegue usar as instalações físicas da Infometro, mas a ideia é que a gente traga aqui vários palestrantes, vários debates, mesas de conversa, sobre a temática da nossa profissão, mas não só isso. Acho que é uma temática que a gente está... O intuito é trazer uma temática ampla para a gente falar sobre a cidade, sobre o planejamento urbano, sobre a construção da nova sociedade aí que talvez venha depois dessa crise. E o tema de hoje, certo? Hoje à tarde, a gente está com a Érica Martins, essa arquiteta maravilhosa, foi convidada e aceitou aqui o nosso convite, para falar sobre estudo de gênero e o protagonismo da mulher nesse período de crise, né? Não só nesse período de crise, como ela bem vai contar, mas a temática é essa. E, assim, eu conheci a Érica num contexto bem particular, eu já sabia, conhecia a figura da Érica como arquiteta no mercado, sabia com que ela trabalhava, eu sabia, a gente tinha um ciclo social parecido, mas eu não a conhecia pessoalmente até a gente ter um grupo temático de trabalho sobre representatividade da mulher arquiteta no estado do Ceará, que foi promovido pelo CAU, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no qual a Érica também participou. E aí foi o quê? Amizade à primeira vista. Porque, além de tudo, né, ela é uma pessoa que sempre está disponível para compartilhar o conhecimento que ela tem, e isso é muito engrandecedor. E esse momento da gente juntar forças, conversar sobre o que a gente estuda, falar sobre as prospecções aí de como serão os próximos anos, é tão importante, né, quanto essa aproximação física que a gente acha que não está tendo agora no momento, certo? E aí, passo a palavra agora a Érica, que eu vou ficar aqui de vez em quando intervindo, e fica à vontade. Você que pensa que vai ficar bem caladinha aí, viu? Gente, a dinâmica dos webinários que a gente está fazendo são dinâmicas bem livres, então eu peço que agora no início a gente mantenha os microfones desligados só para a Érica iniciar a fala dela, mas ao longo do momento aqui vocês podem escrever no chat, podem abrir o microfone para falar sobre alguma coisa, fazer alguma pergunta, fiquem bem à vontade nesse sentido, certo? Se tiver bastante gente se inscrevendo para falar, eu faço uma inscriçãozinha aqui, de uma ordem, mas podem seguir a dinâmica. E aí, Érica, pode ficar à vontade, viu? Se precisar de alguma coisa também, é só me chamar aqui. Tá, joia. Gente, eu queria... Primeiro de tudo, eu tenho que agradecer ao convite da Rebeca, que ela sempre trazendo oportunidades e sempre inovando aí. Então, eu adoro estar perto de gente que não tem medo das coisas, que está, assim, querendo trazer mesmo ousadias nas discussões e nas ideias. E aí... Enfim. E aí eu queria também agradecer a todos vocês que estão aqui e dizer que, na verdade, eu queria convidar vocês para que seja uma conversa e não um monólogo, né? Para que fique mais rico e tudo. Vocês podem fazer perguntas, fazer observações, podem me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, então fiquem à vontade. Não sou detentora de nenhuma sabedoria fixa, né? A gente está aqui, eu acho que é mais para trazer constatações, né? E realmente discutir sobre esse momento que é tão incerto, né? Então tá trazendo tanta dúvida e assim, até como a gente estava falando com eu e a Rebeca, a gente está num momento de como se a gente tivesse uma chance, né, de rever o mundo, rever as nossas ideias, rever o que é que já foi estabelecido. Então, assim, eu acho que, não sei se vocês já pararam para pensar um pouco, se vocês estão percebendo como está essa dinâmica, e que a gente 2020, está se transformando no momento em que a gente está tendo realmente a mudança do século. Só agora que a gente está começando a sentir o século mudando, a gente entrar no século XXI. Até então,
Porque isso, historicamente falando, né, todas essas mudanças de século, elas têm sempre um ponto histórico, um marco histórico para acontecer, e na história que a gente está vivenciando agora, mas que vai ser contada em livros, vai ser, a mudança de século vai ser exatamente com a pandemia do Covid. E aí a gente vai ter realmente marcos, né? E vai ser um marco ligado totalmente à tecnologia, né? Que a gente já vinha, mas não estava tão claro para a gente. Não era, a gente ainda não tinha sentido de fato a mudança, né? Então, eu mesma, acredito que todos vocês, quando houve a mudança do século, nada mudou para a gente. Mas agora, a gente vai ter que a gente vai mudar alguma coisa que a gente ainda não sabe, não tem certeza do que é que foi. Não tem certeza do que é que vai ser. E aí, uma das coisas que eu acabei não falando um pouco da minha história aqui, continuando a deixa da Rebeca, né? Assim, eu sou arquiteta, me formei na Unifor, e fiz o meu mestrado na UFC sobre a invisibilidade das mulheres na arquitetura, e eu estudei a trajetória de uma arquiteta, né? Estudei a invisibilidade das mulheres na arquitetura por meio da trajetória de uma arquiteta. Ou seja, né, a invisibilidade de uma arquiteta, de uma mulher, estudando outras invisibilidades. Né? Ou seja, é como que se é um comportamento que meio que se repete, né? Por meio de uma mulher a gente consegue entender várias repetições com outras mulheres. Mas isso deriva de um tema que eu acho que é fundamental para que a gente entenda e, inclusive, que a gente reveja, que é o feminismo. Né? Eu gostava, esse tema sempre me inquietou. E aí eu faço um convite assim para quem quiser falar sobre feminismo, quem quiser estudar sobre feminismo, realmente é uma mudança de paradigma, né? Assim, e entender que o feminismo, a primeira coisa, o feminismo não é uma situação contra homens. Isso é básico. Assim, a gente não está falando de mulher melhor que homem, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver de igualdade de gênero, igualdade de direitos, igualdade de deveres, etc. Né? E aí, uma das coisas que a gente estava conversando é como isso, né? Como isso teria a ver com como arquiteta, né? A arquiteta estudando feminismo, né? Assim, o campo da arquitetura é muito amplo, e muito maior do que só estudar arquitetura falando de prédio. Na hora que a gente fala de arquitetura, a gente fala de todo o campo da atuação do arquiteto como pensador da cidade, como vivenciador também, né? Então, é interessante o ponto em que a gente que estudar outros pontos da arquitetura, eles são muito ligados, e que a gente, estou falando isso para quem está aluno, que quer estudar outras coisas e tem interesse em estudar outras coisas e pode linkar necessariamente com a arquitetura. Como, por exemplo... Uma coisa que eu nem falei, Érica, também eu queria acrescentar, é que esse assunto, primeiro que ele não está nascendo aqui, ele está sendo debatido no mundo inteiro, de maneira, né, faz um certo tempo, então existem eventos nacionais, internacionais, tratando desse tema, né, e o que está acontecendo também é um reconhecimento de todo esse debate, essas camadas, né, da participação da mulher em várias esferas, e agora a gente vai falar um pouco, a Érica particularmente, desse protagonismo durante esses períodos de crise, e a entender que isso está sendo estudado há um certo tempo. Existem livros, existem artigos, existem pessoas falando sobre isso, né? Talvez não seja uma pauta tão visibilizada por algum motivo, mas essa pauta existe e está sendo discutida, né? Não é uma coisa assim, é uma pauta que está sendo empurrada goela abaixo, nada disso, ela está sendo debatida aí à torta e à direita, né? E nada mais justo do que se debater na escala
na nossa esfera regional também e dentro da nossa profissão. Exato, perfeito. Não, mas é exatamente isso. A gente está... É engraçado isso que você está falando, Rebeca, porque esse campo já existe há muito tempo. A gente está, vamos dizer que a gente estaria entrando numa terceira onda feminista. Então, já acontece de antes da primeira, né, desde as sufragistas aí, então é de bastante tempo, mas ela vem se fortalecendo e ela vem se fortalecendo também dentro da academia, né? Então, e quando eu comecei a ter essas ideias, foi em 2017, final de 2017, 2016, aliás, 2016, 2017, eu me sentia meio sozinha, assim, eu não via, não tinha muito por onde pesquisar, não conhecia nenhuma pessoa que estudasse isso, ou que tivesse esse tipo de estudo, e que tivesse essa base. Foi um pouco difícil encontrar bibliografia, mas aos poucos isso está ganhando uma força, e eu acho que está ganhando uma força por uma questão de as pessoas estarem percebendo a importância disso, as pessoas estarem se fortalecendo nesses pensamentos, né? E eu acho que até de querer mesmo que haja uma quebra de paradigma. Aí hoje eu já consigo visualizar uma rede maior, tanto que hoje a gente, né, se conheceu, a gente já tem alguma coisa, hoje já não é tão solitário esse estudo, esse pensamento, hoje já tem uma base maior. Né? E assim, eu acho que esse tipo de pensamento, ele pode servir para qualquer outra coisa, para você como aluno, ir atrás. Por exemplo, do mesmo jeito que ao estudar, pensar em fotografia, antigamente, não tinha a gente não fazia essa ligação com a arquitetura, e a gente acha que hoje entende que tem tudo a ver, ou até se você gostava de bicicleta e achava que não tinha nada a ver com a arquitetura, hoje tem absolutamente, a gente percebe essa ligação, né? E tudo que tem a ver com cidade tem a ver com arquitetura. Então, dá para fazer esse paralelo e pensar em outros tipos de estudos que não seja só o básico. E aí, estou falando tudo isso porque foi uma conversa que eu tive com a Rebeca, de como que eu entrei nesse pensamento, nessa ideia de começar a estudar as mulheres na arquitetura. E aí, quando ela me convidou, uma das coisas que eu pensei que a gente estava falando sobre a invisibilidade das mulheres na arquitetura foi de fazer um paralelo com essa situação atual. E, na verdade, eu não acho que a ideia é falar sobre a invisibilidade. Pelo contrário, eu acho que a gente visibiliza, a gente torna visível na hora que a gente fala do protagonismo. Mesmo esse protagonismo sendo invisibilizado, muitas vezes. Mas visibilizar tornar à tona. Então, eu acho mais interessante. Então, voltando, aí agora eu vou começar. Eu acho que, voltando para a história de 2020, que agora a gente está na pandemia, né? Essa pandemia está sendo considerada, está sendo comparada ou pensada como uma terceira guerra mundial. E aí essa terceira guerra mundial, ela traz uma ideia de que a gente tem um inimigo invisível, né? Um exército invisível, e como até já tinham previsto, é uma guerra sem armas de fogo, né? É uma guerra que quem vence é quem a gente ainda não sabe quem vai vencer, mas provavelmente é quem trouxer respostas melhores ao tudo que está acontecendo, e quem se adaptar a essa nova realidade que a gente vai viver, que a gente ainda não sabe qual é. E falando de guerra, me veio à tona um livro que chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Depois eu vou colocar os livros que eu vou falando um pouco, mas é um livro que eu acho que ele tem um poder interessante, que ele fala... Oi?
Posso continuar? Pode. Acho que foi algum microfone só que reverberou a tua voz. Então, ele é um livro que ele tem ele fala sobre mulheres que participaram da guerra. Relatos de mulheres que foram para a guerra. Mas não sobre mulheres, apenas sobre mulheres que, quando a gente fala de guerra, a gente, na verdade, a gente pensa em... primeiro, quando a gente fala em guerra, a gente pensa em homem, né? Nosso primeiro pensamento não é mulher. Então, e ela, além de falar sobre mulheres na guerra, e aí quando a gente fala mulher na guerra, então a gente vai falar de quê? Das enfermeiras ou das datilógrafas que escreviam as cartas. Mas não, ela fala das mulheres que estavam na linha de frente. Então, e aí eu acho isso uma forma que ela visibilizou as mulheres de uma forma muito poderosa. E aí, falando disso, isso foi, não é da terceira, a gente está falando da Terceira Guerra, a gente pode falar que, mais do que nunca, considerando essa pandemia como uma Terceira Guerra Mundial, essa guerra tem rosto de mulher. Essa guerra é a guerra em que a gente pode dizer que o protagonismo feminino está escancarado. Escancarado tanto visivelmente, de uma forma muito clara, como nas formas invisíveis, nos trabalhos invisíveis femininos, né? Então, eu acho que também me intrometendo um pouco, acho favor. que quando você vê a questão dos valores, né, que são tradicionalmente associados ao masculino, né, tipo dinheiro, troca ali, tomar as coisas, conquistar as coisas, expandir fronteiras e tudo. E quando a gente olha os valores que, no final das contas, estão fazendo os países lidarem melhor com a crise do Covid-19, né, são valores inversos, né? É o cuidado, é o estar em casa, não é o expandir fronteira, é o voltar para sua casa, o cuidar da família, é o entender como que você pode criar uma rede de apoio sem necessariamente estar fisicamente conectado, e são valores muito tradicionalmente femininos, né? Colocados como femininos, rede. né? E isso é muito interessante até, eu li um artigo uma vez que espacializava um pouco essa movimentação do homem e da mulher na cidade. E aí, normalmente, tradicionalmente, por a cultura que a gente tem, o homem ele sai de casa, ou vai para o lazer e volta para casa, ou vai para o trabalho e volta para casa. E a mulher não. Ela sai, pega o filho, vai na mãe, faz supermercado, passa na farmácia, não sei o que, e volta para casa. Então, às vezes, até a gente acha que está conversando uma coisa que não tem a ver com espaço, mas tem super a ver com espaço, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Essa questão da fronteira, que não é mais o que a gente precisa pensar, e sim o doméstico, o estar em casa, estar no seu espaço se cuidando da família. Eu lembrei desses conceitos agora, que eu acho que tem tudo a ver com o que tu estava falando. Inclusive, isso aí que tu está falando, Rebeca, é exatamente a lógica do urbanismo feminista. Então, a gente está falando de feminismo. Como eu digo assim, o feminismo ele está relacionado com absolutamente tudo. Isso aí é exatamente o ponto em como as cidades estão sendo construídas, né? Foram construídas, mas foram construídas por quem? Né? E foram construídas para quem? Né? Então, essa lógica da linha linear de apenas 2 pontos, ela é muito masculina. Total, total. E aí, quando você para pensar nisso, dá um boom, assim, na cabeça, né? E a mulher não, a mulher, ela vai da casa, vai para o supermercado, aí vai do supermercado, vai para o colégio, do colégio vai para a igreja, da igreja vai para a casa da mãe, e aí, assim, então a mulher, ela é quebrada, assim. E isso, teoricamente, é até ruim, pensar em trajetórias quebradas. Só que ela não é acessível, né? Mas, assim, voltando aqui,
Eu acho que isso que a Rebeca trouxe é um ponto que vou falar um pouco mais para frente, e eu acho sensacional esse tipo de pensamento, porque tem a ver com cidade, tem a ver com, e o urbanismo feminista tem a ver com, exatamente com essa nova lógica que a gente precisa repensar. E aí, na hora que a gente fala do protagonismo visível, eu acho que alguns de vocês devem ter visto alguns tipos de matérias na internet, tudo, falando sobre as líderes mundiais, né, que estão tendo êxitos. Estão tendo êxitos por uma questão de elas de estar tendo menos mortes no tratamento contra o Covid. E aí isso é muito interessante de entender atitudes que foram feitas, né? Tipo, e por que elas estão tendo esses bons resultados? Será que elas estão tendo bons resultados porque elas são simplesmente porque elas são mulheres, né? E é óbvio que não é o fato delas terem nascido mulheres. Não é porque elas são, na verdade, desculpa, corrigindo. Não é porque elas são biologicamente são mulheres, mas pelo fato delas terem nascido mulheres. Isso tem uma diferença muito grande na hora que a gente entende que a mulher, e o homem, nós todos, somos resultados de um conjunto de regras sociais, né? Tudo que a gente é inserido pelas experiências que nós passamos, pelas experiências que as nossas famílias nos passam, né? Os valores que nos são colocados. A mulher, ela é mulher desde o momento em que a mãe sabe que vai nascer uma mulher, um filho do sexo feminino. E o homem é homem desde o momento em que ela sabe que vai ser o filho do sexo masculino. É tanto que a gente vê pela decoração de quarto de bebê. Né? A gente vê o quarto rosa, o quarto azul. Né? O quarto... E isso, obviamente, é muito mais do que o rosa e o azul, obviamente. Mas a gente está sendo prescrito para a gente formas de comportamento desde a gente pequeno. Desde o momento em que te entregam a boneca para a menina e o carrinho para o menino. E aí isso tem muito a ver até, que é uma regrinha básica do feminismo, que a Simone de Beauvoir fala assim, não nasce-se mulher, né? Torna-se mulher, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. Justamente isso, porque a mulher é construída como mulher e o homem é construído como homem. Obviamente temos diferenças biológicas, né? Nós temos algumas diferenças, mas tem muitas questões que são colocadas como femininas, que não necessariamente seriam femininas, mas sim muito mais como uma questão de personalidade, de diferenças, porque somos seres diferentes. Nós somos pessoas diferentes e temos características diferentes, mas não por sermos a minha habilidade, a mulher, ela nasceu para cuidar. Essa é uma característica dita como feminina. A mulher nasceu para ser mãe. Será que toda mulher nasce para ser mãe? Será que toda mulher tem essa característica do cuidado? Ou é porque ela é colocada para ser a cuidadora desde pequena? Então, eu acho que esse êxito das mulheres como líderes, né, como gestores, tem muito a ver. Primeira coisa, né, que a gente tem que levantar aqui, obviamente, é que elas estão inseridas, eu posso dizer até quais são os países, assim, né, são 7 mulheres, né, e é interessante que são 153 chefes de Estado,
e 7 mulheres que estão tendo esse êxito, né? Então, assim, é muito interessante porque é um número relativamente alto de mulheres que estão no poder, alto que eu digo porque são poucas as mulheres que estão no poder, mas as que estão no poder, boa parte está tendo êxito. Então, é uma coincidência, poderíamos dizer que é uma coincidência. Mas se a gente tentar entender justamente porque fica mais claro. Primeiro, são países que têm economias mais desenvolvidas, né? A gente não pode negar. Tem sistemas de assistência social mais desenvolvido, mais estabelecido. Tem pontuação, alta pontuação nos indicadores de IDH. Sistemas de saúde forte, mais preparado. Mas o que é que elas fizeram que foi muito importante e que é muito sério? Nenhuma delas negou a seriedade da doença. Né? Elas tiveram atuações muito rápidas, medidas de isolamento que foram tomadas sem titubear. Elas não questionaram as medidas necessárias que foram colocadas. Elas não estavam duvidando, né? E uma preocupação muito grande com a saúde física e mental das faixas etárias. Eu queria trazer uma provocação. Traga. Qual é a provocação? Que aí eu não sei, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que eu acho que podem contribuir também, o Leonardo, o Luiz, talvez o Igor, o Davi também, de homens, né? Que eu acho que a provocação que eu queria fazer é que tem a questão de tornar-se mulher e tornar-se homem, né? E a gente tem um arcabouço aí de valores como mulher, que até então era tido como características inferiores, né? A menininha, a mulherzinha, não sei o quê, era tido como características inferiores. Mas a minha provocação é que eu acho que são justamente esses valores que agora vão ser tidos como as características que vão fazer o mundo diferente a partir de agora. E essa é a minha provocação. Eu acho que tudo que a gente tinha como característica que era tido como menor, é isso que vai, daqui para frente, ser o privilégio de algumas nações. E eu acho que já no caso dessas nações aí, que tem essas gestoras que não entraram agora, devem ter construído esses indicadores altos de IDH, elas construíram isso, né? Tipo, elas construíram a longo prazo. Então, com base nessas características. Aí a minha provocação é essa. Se tu acha que faz sentido, mas tu pode até responder um pouco depois, só para eu não esquecer também. Peraí, não entendi. Se a provocação era para mim ou era para os meninos? Todo mundo. Entendi. Bem, eu não vou responder, eu acho que seria legal a participação de quem quiser falar, de quem quiser dar opinião aqui, eu acho que poderia ser uma troca legal. E aí, eu acho que... Rebeca. A Rocha. Oi. Fala de novo aí o que tu disse. Tu acha que exatamente as nossas qualidades como mulheres é exatamente o que faz com que a gente tenha a nossa força hoje? É isso, mais ou menos? Eu não estou pensando distrair. É tipo, o que era tido como uma coisa inferior, que é ter sensibilidade para o cuidado, que tudo bem que é uma característica adquirida, né? Eu estava até lendo uma matéria sobre essas questões feministas, e realmente eu acho que foi até a mesma coisa que tu leu, Érica, sobre essas mulheres que estão fazendo o correto, né, diante dessa situação que a gente está passando. Sim. E aí eu vi falando, aí eu estava discutindo o que é essa mulher de sucesso, né? E aí ela bota na matéria, a pessoa falava assim: o que é ser uma mulher de sucesso? Por exemplo, a Angela Merkel, ela tem que usar um terno, porque um terno é uma roupa, ela tem muito mais respaldo, porque ela está usando um terninho e tal. E aí ela começa a dizer que a mulher de sucesso, supostamente, era a mulher que tem essas características masculinas, né?
E realmente, na verdade, uma mulher de sucesso é a mulher que é feminina mesmo, acho que cada vez mais, né? Exatamente isso. Que não nega necessariamente não sim, nega. Não uma necessariamente regra de discussão profunda. Assim, não existe regra, na verdade. Que regra é essa, né? Eu acho que não é necessariamente uma mulher feminina, né? Não, até porque a mulher que... Eu queria jogar um questionamento, gente. Que a gente falando aí, você falou de mais de 100, 150, né, países com presidentes, né, e só tem 7 mulheres. E uma sensação que eu tenho é que no universo onde ele é muito masculinizado, as mulheres têm que ser muito mais capazes, têm que se provar muito mais. Então, pode ser realmente que elas estejam saindo bem, porque para chegar onde elas estão, elas tiveram que se provar muito mais, né, assim, em relação a... Sim, elas são muito mais capacitadas do que esses homens, que foi muito mais fácil para eles, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. E também, né, fora isso, elas foram colocadas, né, em situações sociais que elas tiveram que que elas tiveram que ter respostas e se comportar de uma maneira que nesse momento está sendo interessante, está sendo uma boa resposta. Os homens muitas vezes não são colocados em situações sociais que eles precisam ter esse tipo de pensamento de cuidado, né, de preocupação com o próximo, de trabalho em equipe, né, assim, sim. Esse tipo de colocação, de situações que as mulheres são colocadas, muitas vezes os homens não precisam passar. Então, e eu acho que isso vai totalmente, né, a gente pegar, obviamente, é o estereótipo do estereótipo. Outro questionamento que eu queria jogar. Vai, Mari. Desculpa. Não, um outro questionamento que eu queria jogar é sobre essa questão, e aí agora eu vou fazer o advogado do diabo, certo? Sobre essa questão, bom, assim, o que é o sucesso, né, assim, porque nesse momento agora a gente está trabalhando com os dados que a gente tem, então o sucesso que a gente está considerando agora, nesse momento, é baixar a curva, né? Sim. Mais uma coisa que já está vindo e tem uma pressão muita, que está tendo as consequências já, é a questão de desemprego, a questão econômica, né, que está tendo um impacto já diretamente. E aí, em algum momento, esse vai ser um fator de sucesso também, que é essa retomada da economia, sabe, assim. E meu ver, assim, é que é tudo muito relativo quando a gente quer falar de sucesso, né? Assim, eu acho que cabe essa questão de protagonismo demais. Eu dou exemplo aqui em Fortaleza, que a secretária de saúde é uma mulher, né? E ela está na frente lá mesmo e tomando tanto a secretária como a secretária executiva são mulheres, e que eu acho que isso realmente faz diferença nas respostas por conta de essas outras características. Então, é uma oportunidade também. Mas eu acho que a gente sempre tem que se... Assim, é só delicado a gente denominar esse sucesso, sabe? Assim, porque o sucesso agora é isso, né? Assim, de não diminuir os casos e reduzir não diminuir os casos, reduzir a curva, né? Assim, então, agora estamos considerando isso, que elas estão sendo bem-sucedidas, mas espera-se outras coisas também dos gestores, né? Então... Mari, mas tu colocou aí essa coisa de diminuir a curva. É interessante que nem todas essas líderes, elas tiveram as mesmas... Nem todas as atitudes foram iguais. Nem todas. Por exemplo, a líder da Islândia, ela optou por uma forma diferente. Então, assim, a gente também não necessariamente diminuir a curva no sentido de... vamos fazer o isolamento. Ela não fez isolamento coletivo. Mas o que ela fez foi testagem em massa mesmo, sim. Então, a grande maioria das pessoas fez o teste, e aí eles tiveram... e aí, na hora que eles identificavam quem estava com vírus, ficava isolado. E mais de 50% estava com vírus, mas sem nenhum tipo assintomático, né? Isso foi que fez a maior diferença. Ela, obviamente, o uso de máscaras e todas essas precauções, mas isso é um ponto de que ela não negou
a existência, né? E ela foi atrás de ver, que é mais ou menos o contrário do que está sendo feito aqui, né? Então, a gente está não fazendo testes, a gente não tem os verdadeiros números, mas eu acho que, assim, não é necessariamente o tipo de medida qual foi tomada. Várias líderes aqui, elas tiveram atitudes diferentes, mas que estão dando certo. Lá, por exemplo, só tiveram 8 mortes. Então, eu acho que o objetivo daqui das líderes foi de reduzir mortes. Agora, cada uma teve atitudes diferentes. Eu acho que isso também tem a ver com essa liderança que a gente está falando, né? Com esse sucesso de trazer medidas que não foram necessariamente usadas. Teve até a líder da Nova Zelândia, que eu achei interessante, foi uma das coisas que ela fez foi ela fez alguns pronunciamentos direto para crianças. Chegou a falar com as crianças na época da Páscoa, dizendo que o coelhinho da Páscoa era um trabalhador essencial e que não iria faltar ovo de Páscoa para as crianças. Isso mostra um cuidado, um zelo com a saúde mental das crianças enorme. Mas se a gente fosse pensar que se fosse um líder masculino, ou um líder, não masculino, mas de pensamentos mais retrógrados, né, vamos dizer assim, poderia parecer ridículo. Né? Um líder falando com criança, falando de coelhinho. E eu achei, assim, para mim, me tocou muito esses detalhes desses pensamentos que essas mulheres trouxeram, que não é necessariamente o que está sendo feito, ou o que está sendo dito. Né? Não sei se eu respondi o que tu estava falando, não, mas essa coisa do sucesso, eu acho que está muito nisso, da gente questionar e trazer alguns novos pensamentos, né? O sucesso tem esse sucesso que tu tá falando, né? Que é o sucesso que as pessoas falam. Eu acho que tem muito a ver com essa lógica masculina, né? Que é a lógica que deixa muito claro que é a sociedade que não deu certo, que caducou, né? Sociedade da violência, do número, né? Do eu sou melhor que você, né? Da agressividade, da competição, da individualidade. Esconder o fracasso. Exato, não mostrar, né? Nenhum tipo de... Não o fracasso, né? Esconder como é que se diz? O problema, né? A fraqueza. Não mostrar que pode ter fraqueza. E aí vai justamente... esse tipo de pensamento, ele vai justamente para o oposto do pensamento feminista, né? Que fala do trabalho colaborativo, e tem um ponto muito importante que eu acho que tem tudo a ver com isso que tu estava falando, Mari, que é o que eu acho que vai existir agora, que vai ter que existir a economia do amparo. Que a gente não... Essa economia do amparo que eu estou falando, ela tem a ver com a gente amparar, dar apoio, tanto a pessoas que estão... vai vir agora um caos econômico, e a gente vai ter que lidar com muitas pessoas desempregadas, muitas mães desempregadas, né? E como é que essas mães vão buscar ajuda? Então, o governo vai ter que, de alguma forma, ajudar isso aí. Não que isso não existisse, mas vai existir agora de uma forma muito maior. Mas que o que aconteceu agora foi que as mulheres que é a economia do cuidado, né? É a economia, se a gente pegar aqui as atividades relacionadas às mulheres, que são basicamente
saúde, educação, serviço social, serviço doméstico, alimentação, alojamento. São as atividades relacionadas à reprodução da vida. E essas são, agora, as atividades menos reconhecidas. E as que menos pagas, né? Mais mal pagas. Que normalmente a mulher ela ganha em torno de 25% a menos que o homem. E o homem, ele tá muito mais, as atividades do homem estão em agropecuária, indústria, construção civil, e aí, assim, tem muito a ver com a produção de bens materiais. E eu acho que exatamente isso que você estava falando, se era, no mundo ideal, para que a gente conseguisse igualar, né, assim, no mundo que a gente está falando aí, era para imediatamente, na verdade, esse trabalho feminino que é desvalorizado, ser valorizado com uma força maior. A gente sabe também que não vai acontecer desse jeito, né? Ele não vai simplesmente virar a mesa e as mulheres vão ganhar mais que os homens. Isso não vai acontecer, mas assim, nem era para acontecer. Era para acontecer no sentido de que é esse ponto de a gente trazer as mulheres à tona. A grande vantagem da gente estar falando sobre mulheres, não é porque as mulheres são melhores que os homens nem nada disso, mas é porque na hora que a gente tem, hoje em dia a gente tem quase uma balança assim, né? Tipo, homens e mulheres. E na hora que a gente começa a falar de mulher, e aí a gente coloca a mulher aqui acima, aí a gente tá assim. Só que a realidade não é essa, né? Para a gente chegar aqui, a gente coloca a mulher aqui, para quem sabe a gente chegar nisso aqui. É como se a gente fizesse uma média de muitos anos para a gente conseguir chegar nessa igualdade aqui, que está longe. Sim. Mas essa economia do cuidado, ela vai ter que ser refeita, vai ter que ser pensada, porque ela só vai existir, a gente só vai se organizar na hora que a gente começar a pensar nos amparos para as pessoas que cuidam. Como é que as mulheres elas vão começar a dar conta de trabalhar fora de casa, tendo os filhos para cuidar? Teoricamente, se a gente não tem quem cuide. Agora, com o Covid, já que não está tendo mais essas relações interfamiliares, né, por exemplo, as empregadas domésticas com filho, que estão em casa, e aí elas saíam para trabalhar, como é que ela deixava o filho provavelmente com a mãe e ia trabalhar? Se elas não estão podendo fazer isso, gera uma dificuldade. Elas também não têm mais o apoio da escola, da creche. Então, a maternidade, para as mulheres, ela ainda é um peso muito grande. Isso tem muito a ver com a falta de divisão de tarefas femininas e masculinas dentro de casa. E aí, Érica, toda vida eu me surpreendo, tu estava falando agora do que falta muito para a igualdade, né? E realmente falta, equidade, né? No final das contas. Realmente falta, eu sempre me surpreendo assim, quando foi que a gente começou a votar, velho? Foi um dia desse, velho. Foi um dia desse. Tipo, quando foi que as mulheres começaram a entrar nas universidades, comparado à história da humanidade, assim, foi um dia desse. Exatamente. Então, é uma coisa, toda vida que eu paro para pensar nisso é uma surpresa grande, assim, né? Então, aí você pensa que acelerou muito o processo desse debate, e isso é imprescindível, só que é um dia desse que a gente, enfim, conquistou vários direitos que para alguma outra parte da população, né, que aí seria o homem branco e tal, ele já tem há muito tempo. Isso é porque a gente não está falando do feminismo negro, né, que a gente pode colocar ainda outras camadas assim, de discussão. Esse ponto, Rebeca, é muito doido mesmo. E a gente, e eu acho que é mais, assim, para mim fica muito claro que, assim, essa coisa do voto, né, do sufragismo.
Aqui no Brasil, as mulheres conquistaram o voto, o direito ao voto em 32, saiu na Constituição em 34, só que era facultativo. Então, não era igual aos homens. Então, só em 65 é que fica voto obrigatório como é para os homens, fica igual. Ou seja, está longe de 100 anos, porque antes eu dizia, vai fazer quase 100 anos. Não, gente, foi em 65, na verdade. 65 foi um dia desses. Então, a gente está, anos-luz. Isso reflete... mas isso é uma besteira. Não, não é. Porque isso tem tudo a ver com decisões políticas. Isso tem tudo a ver, inclusive, a gente voltando para as líderes nacionais, para as líderes, né? Tem tudo a ver com representatividade feminina. Se você não vota, você não escolhe quem está escolhendo as coisas, as decisões, quem está tomando as decisões por você. E aí, eu lembro só para complementar esse negócio que eu falei, que eu vi que o Léo também abriu o microfone, não sei se ele vai falar alguma coisa, mas só para complementar, no ano 2017, eu acho, teve um evento do Dia das Mulheres lá no CAU Rio de Janeiro, eu fui, né, pelo CAU, assisti, e aí eu vi uma fala da Marielle, ela estava nesse evento falando justamente sobre essa importância das mulheres estarem fazendo política, porque a bandeira dela naquele momento, e foi assim, semanas antes do assassinato que teve, mas semanas antes ela estava nesse evento falando que a bandeira dela era creche. Creche em período, não era integral, mas era em período de horário estendido. Porque, né? E quem é que para pensar em creche? É mulher. No atual contexto, né? Exato. Então, se não tem mulher lá na frente pensando em creche, se não tem mulher lá na frente falando sobre direito ao aborto e tal, né, direitos, né? Questão dos direitos. Então, isso para mim, só para complementar o que eu estava... Mas é perfeito esse pensamento mesmo, porque é justamente... eu lembro que eu assisti um podcast, eu achei interessante, não é necessariamente política, mas é um ponto que eu achei interessante, que é justamente uma menina falando que ela estava numa aula de PA. E aí, nessa aula de PA, era com 4 professores. E aí, esses quatro professores tinham eram 3 homens e uma mulher, só uma mulher. PA, para quem não sabe, é projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, gente, desculpa. É uma disciplina de projeto, e aí eram 4 professores, sendo uma mulher. E aí, o primeiro professor foi lá, beleza. O segundo professor foi lá. Então, todos tinham ido lá e estava tranquilo. Mas aí, quando chegou na professora, a professora disse assim, certo, tá legal e tal, mas assim, tu vai tirar esse espacinho aqui, que é o canto do estupro, né? Caralho. E aí, isso assim, para ela marcou muito, e é muito a gente. A gente é criada e desde pequena que colocam pra gente, cuidado, olha para onde você está indo, presta atenção, se você não anda sozinha, se você estiver andando sozinha, tiver um homem na rua, troca de calçada. Isso é uma preocupação feminina, e só a mulher que tem isso aí, porque a gente é criado desde pequenininho com esse tipo de pensamento. Então, isso reflete em tudo. Isso reflete nas nossas experiências, nas nossas vivências. E isso é outro ponto, que é justamente, estando na política, que é a diversidade. Né? A diversidade de a gente trazer outros pensamentos, inclusive, não só binário. Né? A gente ter aí LGBT, ter representatividade trans, queer, de deficientes, né? Quem que vai pensar em deficientes se não é o próprio deficiente? Não é que não vai pensar, mas quem que vai entender? A gente só entende na pele quando a gente vive, as nossas vivências. Então, a política, ela tem tudo, absolutamente tudo a ver com representatividade. E aí eu achei interessante que na minha dissertação
Na minha dissertação, posso até colocar, eu fiz um print aqui, né? Eu vou botar aqui. Não tem nada demais, assim, mas eu achei interessante porque tem tudo a ver com esse ponto. Cadê como é que eu boto aqui, hein? Isso aqui é um print da minha... Oi, pode falar. Léo, quer falar? Quero. Fala, Léo. Oi, Érica, eu lembrei disso que tu falou do PA, e depois eu fui conversar com um colega sobre a perspectiva que você trouxe do cantinho do estupro, né? Ela disse que teve uma mesma experiência com o professor, e aí aqui a gente tem vários professores, né? Sim. Como é que eles denominam, mas o professor, na época que ela era graduanda, ele disse que era o cantinho da paquera. Então, assim, traga essa relação, porque realmente, quando tu falou da necessidade da gente ter mulheres na política, e aí você ampliou na questão da representatividade, eu acho que é justamente isso, da gente reconhecer que nós homens, a gente, ainda que dentro da nossa estrutura, né, de crescimento, dentro da sociedade, a gente seja cobrado a ter uma resposta pronta, uma resposta para as questões que nos são colocadas, nem sempre a gente tem e não é obrigado a gente ter. Não. Mas reconhecer que buscar essa resposta é necessário. E aí pegar esses exemplos de 7 mulheres, né, que trouxe, e obviamente que é uma resposta do gênero feminino, mas se a gente for tratar do ambiente, a gente pode buscar resposta lá nos índios. Se a gente vai tratar de questões relacionadas à periferia da cidade, ainda que nós não moramos, né, lá, as próprias comunidades, as próprias representações, líderes comunitários, eles sabem a resposta de como enfrentar o Covid. Eles sabem quais são as maiores dificuldades que eles têm e, mais, quais são as estratégias para se combater. E não somos nós, agentes políticos, né, agentes urbanos, nós arquitetos, sociólogos, eu não sei qual é a formação do restante aqui do pessoal que está aqui nessa live, ou no webinar, mas eu acho que reconhecer as limitações, e aí nós homens, a gente tem essa dificuldade porque nós não fomos preparados a pedir amparo, a pedir socorro. Então, quando a gente se depara com um momento de crise, é importante a gente saber responder. E aí, é quase que a natureza do homem responder tentando ser enfático, tentando ser firme dentro de uma posição e não, né, sucumbindo a qualquer necessidade. Eu acho que buscar essas referências de gênero, e aí a gente amplia isso para buscar qualquer outra referência dentro das nossas necessidades, é importante. E aí eu convido, né, que eu estou abrindo aqui a fala masculina, espero que outros homens venham falar. Pode convidar. Quando a gente se depara com um debate de gênero, ainda é difícil para a gente falar, porque é quase como se não fosse um debate nosso. Exato. No espaço em que a gente deva estar, é quase como carimbar assim no peito, dizendo, realmente eu preciso ouvir vocês, mulheres. Não é fácil. E aí, dentro do nosso contexto, e dentro do contexto social, profissional, isso não é fácil, não é fácil. Muito bem, Leonardo, ótimas colocações. E eu acho, Léo, que uma coisa que é isso que tu está trazendo, eu acho, a primeira coisa, e você já esteve em algumas outras palestras que eu participei, e eu sempre parabenizo, mas não querendo dar biscoito para homem, mas parabenizo pelo interesse, mas porque essa luta não é nossa. Na verdade, na hora que a gente fala de feminismo, e como exatamente isso que tu está dizendo, né, de os homens participarem, tudo isso, e os homens entenderem o que eu acho que é libertador para o homem também. Uhum. É libertador o homem poder falar sobre isso, o homem poder chorar, poder mostrar suas fraquezas, suas dúvidas, suas dificuldades, e isso ser uma troca de igual para igual, e não de um mais forte para o mais fraco. Entende? Eu acho que... E aí, na hora... Oi. Tua tela está compartilhada, mas está aparecendo o Hangout, o Meet. Peraí. Como é que eu saio? Interrompe.
Você pode interromper e colocar de novo. E o vale presente, não é isso? Sempre Isso. É só alternar a janela, o Igor aí, ó. Pronto? Foi? Foi. Certo. Ah, isso aqui é se eu quiser botar algum tipo de apresentação, é isso? Agora tá todo mundo fazendo apresentações. Todo mundo quer fazer apresentação. Continua. Você ia mostrar algum... Eu ia mostrar justamente uma questão aqui. Acho que eu vou botar aqui. Isso aqui é um print de uma parte da minha dissertação. Show de bola. E aí, na minha dissertação, isso aqui já é o finalzinho e tudo, e aí eu trago, não vou falar sobre a minha dissertação toda aqui, né? Mas eu falo sobre o mito da domesticidade, 3 coisas, e isso está totalmente relacionado com a arquitetura, mas desde que o Covid começou esse tipo de debate sobre, né, novos momentos, novas situações, meu Deus do céu, tem tudo a ver com a vida, a sociedade. E o que eu fiz foi só colocar isso dentro da esfera arquitetônica, dentro da disciplina que eu permeio. Mas isso eu acredito que possa ser colocada e adequada a qualquer outro tipo de profissão ou onde a gente está inserido. E aí a primeira coisa é o mito da domesticidade, né, que é o mito de que a mulher ela nasce para ser, né, ser a pessoa do lar. Isso é acreditado até hoje, né? E isso ainda é colocado, como a gente já falou, a mulher ainda está inserida no âmbito doméstico, dentro de todas essas profissões que são ligadas ao cuidado, à reprodução e tudo. E um dos pontos muito importantes para o combate, né, disso é justamente essa economia do amparo, que tem a ver com o empoderamento. E o empoderamento que eu estou falando não é o empoderamento da cocota super de autoestima. Tem a ver com autoestima, mas não a autoestima ela é uma consequência. O empoderamento tem a ver com criar um sistema de apoio, de você poder fazer e ter condições de fazer as coisas, né? Condição de trabalhar, condição de ter uma família, condição de ter uma vida pessoal adequada, ter condições de tomar decisões. Então, isso tem a ver justamente, esse ponto é justamente a ver com, por exemplo, a gente falar em creches coletivas, em até restaurantes coletivos, situações que possam colocar a mulher, tirar um pouco o peso da mulher, esse peso doméstico, e colocar para a sociedade esses pontos de que vão, o ideal seria ir para o governo ou para algum tipo de atividade econômica que pode ainda ser repensada, mas esse peso da economia, do cuidado da casa, ser diminuído e empoderar a mulher, ela tendo um ciclo de apoio de diversas formas. E aí o mito do trabalhador exemplar tem justamente a ver com com a grande estrela, né? E aí justamente tem a ver com a construção da história, dos grandes arquitetos, né? Da divisão sexual do trabalho, do sombreamento feminino na profissão, e tem tudo a ver com aquilo que a gente estava falando de representatividade, né? E é justamente isso que tem a ver com política, né? E quando a gente fala de mulher, a gente está falando de política, porque nascer mulher e falar sobre mulher, estudar mulher, é um ato político. Na hora que a gente fala sobre igualdade, a gente está falando, isso é um ato político. E aí a gente também, o mito do gênio solitário, que é sobre a ideia
do homem gênio, né? Então, na história, a gente só escuta quem são os gênios. São os homens. A gente não tem na história mulheres gênias, né? Por quê? Será que não existiu mulher gênia? Será que a gente não sabe? Nenhuma mulher tinha condição de ser gênia? Ou, segundo a Virginia Woolf, ela diz justamente que não existiam esses gênios, mulheres, porque as mulheres não tinham condições de estudo para isso, né? Não eram colocadas essas condições de estudo para isso, a mulher nem estudava. E também porque há um machismo. Durante muito tempo, pensou-se que a mulher, ela pensava diferente do homem, a mulher tinha uma condição psicológica, intelectual menor do que a do homem. E se duvidar, tem gente que ainda pensa isso, né? Na hora que vem com piadinha de mulher não sabe dirigir, ou, enfim, algumas piadinhas, isso entrega vários tipos de pensamentos que estão reforçados em alguns tipos de brincadeiras. E aí, o combate é nada mais do que revisão desses valores que a gente coloca como os valores machistas. E isso tem a ver, e aí na hora que a gente... Vou voltar para cá. Como é que vocês estão me vendo? Eu não estou escutando, Léo. Tá... Vai lá e pede para tirar a tua apresentação, ó. Como é que eu faço isso? No mesmo canto onde tu colocou para apresentar. Certo. Aí. Left. Não, aí, ó. Resume your presentation. Ah, tá. Aí, show. Foi? Foi. Me perdi. Socorro. Alguém me ajuda. Estava falando de combater alguns estereótipos aí masculinos, as piadinhas. Sim. Obrigada. E aí, na hora que a gente fala disso, dos valores, é muito engraçado, porque, gente, não tem como a gente falar de política e a gente não colocar a situação que a gente está vivendo aqui nesse país, pelo amor de Deus. Então, a gente tem o estereótipo do homem macho, a tudo aquilo que não era para a gente estar vivendo, a gente tem isso muito claro, né? Então, a gente tem aqui o estereótipo do homem macho, né, que é dono da razão. E que tem que proteger a família com armas de fogo, né? Essa coisa do... não confio no Estado que diga na coletividade para me proteger, eu tenho que proteger a família e tal, essa centralidade, né? Exatamente. Assim, e aí a gente pegar... muito assim, para mim a gente tem... Chega a ser caricato, né? O que a gente tem de líder político aqui. Chega a ser... Eu não sei nem a palavra, porque... Eu fico tão impressionada que quando eu acho que chegou no pior, ele vai lá, é mais criativo ainda e consegue ser pior ainda. Então, eu acho que não consigo acreditar que tem alguém aqui nessa sala que não concorde, pelo menos nesse ponto, comigo. Mas a postura explosiva, negação de fato científico, narcisismo, hipercompetitividade, mensagens simplificadas, né? Colocar culpa em problemas externos, política individualista, machismo. É uma listagem aqui que a gente vai, hoje, o dia todinho, falando do estereótipo, do que não é para ser, e do valor que a gente tem que abolir, né? Mas que a gente tem aqui muito claro. E aí, assim, eu acho que o que a gente pode trazer é justamente essa questão, né? Se a gente vai querer, agora eu acho que a gente tem que, talvez, criar formas e estudar como confrontar essas crenças, né? E fazer mudanças significativas,
Ou então, simplesmente, a gente preservar o status quo. Eu acho que a gente está nesse ponto maior aí de questão, e é encontrar essas respostas que vão totalmente de encontro com o que a quarentena escancarou aqui, né? A gente fala do trabalho emocional, que é aquele trabalho invisível, que não é visto, trabalho da mulher, principalmente, né? Que é colocado para a mulher, mesmo a mulher tendo saído de casa e trabalhado, essa carga mental feminina, e que gera solidão também, né? Porque gera um peso muito, muito, muito grande nas mulheres. Érica, Oi. você falou de valores, eu acho que esse momento, né, acho que um dos nossos desafios é justamente buscar novos valores, né? E aí tu falou com relação à economia, como é que tu chamou? Economia do amparo. Do amparo, né? Então existe um aspecto, novos valores econômicos que a gente vai buscar. Eu acho que existe também novos valores de trabalho que a gente precisa reconhecer. Então também ficou escancarado nesse momento o quão valoroso é a importância que tem, por exemplo, os motoristas de ônibus, as pessoas que estão coletando lixo nas nossas ruas. E por que eles não têm o valor? E aí, quando eu trago o valor, a gente tem que pensar no valor monetário. E hoje, na nossa sociedade, a gente não consegue conceber um gari ganhando tão bem quanto, por exemplo, um médico. Exato. Por quê? Acho que não cabe a gente responder, mas ressignificar esses valores monetários e os valores humanos. Porque a gente atribui o valor humano ao valor de moeda. Então, se você estude para você não ser o gari, logo você ganha menos. Estude para você ser um arquiteto, você ganha muito. Não é assim que as pessoas pensam? Léo, é perfeito isso que você falou. Uma vez eu escutei uma conversa que eu tive com uma pessoa, não vem ao caso, mas a pessoa, eu falando sobre esse meu tipo de pensamento, a pessoa chegou para mim e disse assim: mas então tu tá me dizendo que tu acha justo, tu acha certo um artista ganhar o mesmo que um médico? E eu não entendi, assim, eu disse assim, mas vamos lá, peraí. Eu não estou querendo tirar o crédito do médico. Ele tem uma função importantíssima. Mas isso já está, todo mundo já sabe. Né? Todo mundo sabe né, assim, a gente está falando aqui numa situação que os médicos, eles já está estabelecido como uma profissão que ganha bem, inclusive várias pessoas fazem medicina por isso, e não por amor à medicina. Na hora que se a gente tivesse um pouco mais essa relação de menos importância ao dinheiro, isso que você está dizendo, na verdade, mais valor às profissões, entender que isso tem muito a ver com um trabalho colaborativo, entender que os trabalhos, eles não são individuais. Por exemplo, para um médico entrar na sala, ele precisa da pessoa da limpeza, do maqueiro, tem o auxiliar de enfermagem, tem a enfermeira. Então, tem toda uma equipe que está ali para fazer funcionar. É um time. Eu ia acrescentar isso, que quando tu falou da economia do amparo, Érica, e para mim é um conceito novo, inclusive, que eu já anotei aqui para ler mais sobre, eu lembrei também desse lance da economia criativa e colaborativa, que dizem que vai ser uma tendência, né? Que meio que nos Estados Unidos meio que eles já têm um pouco dessa cultura, né? Desse boom do que foi o eBay, né? Essas coisas de enjoei. Já vai vir. Opa, Juliana aqui, tá falando. Vou fechar. E aí, eu não sei se complementa essa economia criativa e do amparo, mas de alguma maneira vem várias referências assim de coisas que eu não estudei muito, né? Que até seria líder de Harvard falando de valor de uso, valor de troca, e quando a gente leva isso para as profissões, né?
uma profissão que faz tanta diferença quanto, mas é uma profissão que seria a do gari, mas que é uma profissão que no status quo ali ela não tem esse valor de troca, né, tão grande, não tem ali aquelas relações, ela fica como se fosse subqualificada, né? Sim. E aí vem um bocado de referência de coisas que eu não tenho como me aprofundar muito, mas que parece fazer muito sentido. Me parece mostrar como tudo está meio conectado, né? Eu acho que assim, a gente ainda não tem tudo a ver, mas a gente às vezes eu fico, me dá um sentimento de que a gente ainda precisa lutar para que isso aconteça. Eu acho que as coisas não vão acontecer tão naturalmente. Eu acho que esses valores, a sensação que eu tenho às vezes é que agora que a gente está nesse momento, a gente está um pouco meio sensibilizado, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para que essas coisas aconteçam, tá entendendo? Eu acho que não vai ser natural isso, não é tão natural. Vai ser um pouco. Pode falar, eu queria Juliana. falar uma coisa. Ô, Mário. Tem uma coisa que ficou latente aqui em mim desde o começo do debate, que eu acho que linka com tudo sobre essa questão da importância do protagonismo, né? Porque a gente está falando sobre como faz a diferença a mulher estar em situações de liderança, de poder, por conta de decisões que tomam, né? E de coisas que lá botam à luz e dão importância. E uma coisa que para mim, a gente fala de protagonismo aqui, mas o que me ressoa mais com essa crise é, na verdade, a invisibilidade, porque o que está saltando de notícia aí, na verdade, são os casos de violência doméstica, né? Sim. Mas é interessante porque você conversa com as delegadas, né, por exemplo, a delegada da Delegacia da Mulher, e o que ela fala é que o número de reportes, de denúncias diminuiu, porque as delegacias elas estão trabalhando em sistema de plantão. Então, assim, até na Delegacia da Mulher, todo o sistema de amparo que existe, que é assistente social, psicóloga, advogada, essas coisas todas, elas não estão lá trabalhando. Então, isso me lembra muito aquela frase da Simone de Beauvoir, né, de que quando em situação de crise, o direito das mulheres é o primeiro aí, que volta a isso, né, que é muito recente o direito das mulheres, né. Exato. Existe uma oportunidade aí, porque está vindo tudo à tona, então todo esse sistema que a sociedade funciona, ele está demonstrando insustentável, mas a situação agora, na verdade, é tem esse protagonismo que deve ser, eu acho importante um evento desse, um webinar desse, para falar sobre isso, porque tem que ser destacado, tem que ser falado, tem que ser debatido, mas a invisibilidade eu acho que está maior ainda agora para as mulheres que sofrem, sabe, assim, que estão nessa margem de que ou na questão de atividade, vai de coisas simples como as atividades domésticas, né, que ninguém está vendo quanto as mulheres que são mães e querem trabalhar também, estão se virando, mas as que sofrem situação de abuso, de violência dentro de casa, né, também, que ninguém sabe, na verdade, né, assim. Exato. E, no geral, por mais que você tenha governos que são conscientes, assim, até em locais, assim, aqui em Fortaleza, por exemplo, que existe uma consciência sobre isso, mas isso perde muito o enfoque, porque, na verdade, está todo mundo tentando lidar com a doença, né, com o vírus. Então, assim, até em lugares que isso é posto em destaque, ainda assim perde muito, não tem tanta visibilidade, sabe? Outras coisas são mais importantes. Sim. Sim, E precisa dessa virada mesmo, né? Assim, vai ter esse momento, assim, esse momento que tudo está vindo à tona, a crise faz isso, né? Todas as instabilidades, todos os problemas se destacam mais ainda, mas é muito importante também essa transição de volta, como é que vai ser isso, né? Assim, e eu acho que cabe muito a cada um de nós, né? Assim. Perfeita colocação. Perfeito. Cirúrgica, eu diria. Perfeito. Eu acho que inclusive, Mari, deve existir alguns dados que eu não sei que falam sobre isso. Eu cheguei a ler uma matéria falando sobre o aumento de divórcios, se não me engano, foi em Wuhan. E, assim, essa
o que aconteceu foi que vários casais tiveram que viver juntos, né? 24 horas. E aí essa coisa da violência doméstica fica ainda mais forte, né? Essa convivência direto com uma pessoa que, enfim, que te considera menor. Que se acha no direito de te bater, que se acha no direito de gritar com você, e aí é justamente isso que gera violência, né? A gente tá criado, vive e foi criado dentro de uma sociedade onde o homem se acha superior à mulher. Não estou dizendo que são todos, mas que isso acontece, e todos nós sabemos que a quantidade de mulheres de feminicídio que existe aqui é altíssima. E a gente ainda tem um líder, né, o presidente do Brasil, que faz brincadeirinhas, né, do tipo, a minha filha foi uma fraquejada. Isso é reproduzido, e isso ganha força. Então, a gente está falando de uma situação onde não é combatida aqui, né? Não é levada tão a sério. É quase como um mimimi, não é um mimimi. Quando a gente conversa sobre esse assunto, é tanto que uma coisa que eu sempre tenho um pouco de medo, que é justamente aquilo que o Léo estava falando, é virar conversa de acharem que é uma conversa de madame. E a gente está conversando aqui e é uma conversa de mulher para mulher. E se fica só entre nós, mulheres, e a gente não reproduz isso para os homens, para eles entenderem a gravidade que é isso, a gente não consegue nenhum tipo de mudança. Eu acho que... Puxa, pegando esse gancho, eu acho que isso é revelador, principalmente para nós homens, né, independente das nossas instâncias e atuações, o quanto a gente não está preparado para responder a problemas, a lidar com esses problemas. Então, e aí, né, no ambiente doméstico, isso se revela da mesma forma. Como é que a gente responde a uma situação em que nós passamos 24 horas com a pessoa que nós amamos, né, com a nossa companheira, com o nosso esposo, com o nosso marido? Como é que a gente vai lidar com isso? Esse aumento, né, esses dados que vocês trazem, Mariana e Érica, é justamente um panorama de como a gente precisa exercitar, reconhecer primeiro que a gente tem essa limitação, que a gente precisa desse apoio para poder lidar com os problemas, e que o ato de escuta, e aí a Érica falou agora no fato de vocês precisam falar e nós precisamos ouvir. Porque, por vezes, nossa reação é de confronto, é de querer rebater, e nunca de se calar. Mas, quando a gente tem um problema, e aí vamos tentar relembrar a nossa infância, a primeira pessoa que a gente vai socorrer, vai querer ficar no colo, é da mãe. Então, existe... É o cuidado, né? Que é o cuidado. A gente sempre vai retomar a imagem do feminino como esse cuidado. Mas, e nós não podemos nos cuidar? A gente não consegue ter esse cuidado conosco, nós homens? E aí trago até a questão da afetividade. A afetividade, por vezes, é confundido com a feminilidade. Exato. Nós homens temos essa dificuldade de reconhecer que precisamos ser afetuosos também, com o próximo e conosco mesmo. Então, acho que, e aí, o resultado dessa nossa falta de prática de escuta é a violência, é querer responder por último, né? É querer se divorciar, achando que resolve os nossos problemas. Eu acho que revela muito de como é importante a gente reconhecer as nossas limitações, e que a escuta, ela é um ato de cuidado nosso, cuidado com o nosso lar, cuidado com a vida. Eu acho que isso que tu está trazendo é exatamente aquilo que eu estava falando antes, que não é possível, eu acho, não consigo achar, é possível, mas não consigo achar que seja, que os homens não tenham esse interesse lá no fundo.
E na hora que a gente começa a trabalhar isso, e volto a dizer que é libertador. Os homens poderem fazer isso e partilhar essas coisas, né? Sem ser um sinônimo de fracasso ou de fragilidade. Aliás, é uma fragilidade, né? Mas ninguém é totalmente forte. Então, tem tudo a ver com um ser humano. E aí não tem a ver com ser homem e mulher. Tem a ver com questões naturais humanas. Que a gente passa e, independente disso, a gente vai estar tendo que lidar. Ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado, ninguém é totalmente forte, ninguém é totalmente fraco. Então, todas essas nuances que a gente vive, a gente tem que interpretar de outras formas, lidar de outras formas. E aí isso interfere justamente nessas questões feministas que a gente está trazendo, que seriam, vamos dizer, a solução, né? Tem um lado utópico de todos esses tipos de pensamentos que todos têm, né? E como a gente está inserido numa sociedade, as pessoas têm pensamentos diferentes e ninguém vai estar totalmente correto e não vai ter nenhum... Todos os pensamentos têm seus problemas, né? Mas a gente escolher alguns tipos de ideais também vale a pena. Talvez seja esse tipo de linguagem que a gente pode tentar fazer com que dê certo. Uma coisa que eu estava me lembrando aqui, ainda da coisa da ideia do meu mestrado, que tem a ver com e aí a gente volta para a história do sucesso, que a Mari falou, né? Das pessoas de sucesso e tudo, mas que, não sei se vocês conhecem, a teoria do teto de vidro, né, que é justamente o teto de vidro as posições mais altas, as mulheres têm dificuldade de atingir, né, justamente pelas essas barreiras invisíveis. Então, o teto de vidro é uma questão, tipo, uma barreira invisível, né. E aí, uma das soluções é justamente, a gente volta para a ideia do amparo, né, porque a mulher, uma das dificuldades maiores na vida da mulher é a maternidade, porque sobra para ela. Ainda sobra. Por mais que a gente ainda esteja, mas melhorou. Claro que melhorou. A gente já tem situações que os homens ajudam. Mas ajudar não é tomar como responsabilidade. Não é tomar como uma atividade sua. Não é chegar para o cara e dizer assim, ei, vai ali pegar sei lá, a mamadeira do bebê. E o cara vai ir lá e vai pegar a mamadeira do bebê. Mas uma outra coisa é o cara se levantar de noite e tal, e fazer tudo, e se a mulher não fizer, muitas vezes ele não faz, ele só faz se a mulher pedir a ajuda. Então, ou até pedir a ajuda, né? O fato de precisar... sobre isso no escritório. Que ninguém é mãe, né? Mas todo mundo meio que ou casou, ou teve, ou começou a morar junto com seu companheiro num período similar, assim. E aí teve uma época que todos estavam passando pela mesma coisa, e de que a galera, o cara não sabe cadê o café, velho, dentro do armário. Não é isso. O Léo viu alguma dessas discussões e tal. E né, foi um dia desse, assim, o Davi tá até assistindo, né, Davi, o webinar também, a gente já conversou muito sobre isso, e, enfim, mas é total essa questão da maternidade, e a gente está falando de novo dessa escala do doméstico, né? Quando a gente leva para a vida CNPJ ali, trabalho, empresa, aí é que a empresa não se responsabiliza por isso, né? Então, essa questão de ter que virar lei, que algumas empresas têm que ter uma creche, ou um cuidado, ou um lugar para a mãe amamentar. Tem que virar lei. Exatamente. Não pode ser um valor da empresa, ter um lugar onde uma mãe lactante vai amamentar, tem que virar lei, que numa prova de não sei o que, tem que ter um espaço para mãe lactante e tal. Às vezes esse tipo de coisa também, quando você leva para essa outra esfera da vida, né, que seria ali a empresa, o trabalho e tal, é mais distante ainda. Exato. Enquanto não tiver esse amparo, a mulher nunca vai atingir o mesmo nível do homem. Nunca.
porque essa dificuldade, ela vai gerar sempre. Se a gente pegar, tem uma pesquisa que é feita com pesquisadores do CNPq, e aí é interessante porque no início da profissão, das pesquisadoras, elas têm pesquisas e fazem muito mais artigos, publicações e tudo, chegam a ser mais que os homens no início. E aí, o que é que acontece? Depois de uma determinada idade da mulher, ela estaciona. Obviamente, ela não deixa de produzir, mas ela passa a produzir com a quantidade, bem menos, né? E o homem começa a produzir mais. Por quê? Né? Aí é justamente isso. Isso é uma pesquisa, isso foi entrevistadas muitas mulheres, e a justificativa de boa parte dessas mulheres era justamente o momento em que elas começam a ter filhos. E aí a responsabilidade de ser mãe recai sobre elas e faz com que a produtividade caia, e os homens que não dividem da mesma forma essa responsabilidade passam a subir, né, nessa escala de produção e chegam a atingir lugares mais altos, cargos mais altos, né? Então, esse é o teto de vidro. O teto de vidro aparece nessa barreira que ela não está clara, que ela não é óbvia, mas que a gente para pensar um pouquinho, ela é óbvia. Então, na hora que as empresas não lidarem com essa situação de que ter mulheres não e isso, empresas que entenderem que ter mulheres é tão bom quanto ter homens, primeira coisa, né? Porque mulheres deixam de ser contratadas por serem mulheres e por terem filhos. Na entrevista de trabalho, pergunta-se à mulher se ela tem filho. Não perguntam para o homem se ele tem filho, não interessa. Na minha dissertação, que eu fiz sobre a Anícia Bormann, antes de eu fazer, eu li a dissertação do professor da faculdade, que fez sobre o marido dela, a tese de doutorado dele. E ele simplesmente não fala sobre a vida pessoal dela, porque não interessa. A vida pessoal masculina não interessa profissionalmente. Enquanto a da mulher, ela é totalmente conectada. A mulher, ela passa a mudar a vida dela profissional por conta da vida pessoal. Então, está tudo entrelaçado. Né? Então, enquanto as empresas não entenderem que as mulheres precisam desse amparo para elas continuarem produzindo e para elas continuarem tendo um bom rendimento, e também, obviamente, os homens entenderem isso, né? E essa divisão ser um pouco mais equilibrada, não vai haver uma igualdade de gênero. Não vai. Total. Gente, eu queria encaminhar um pouquinho para quem quiser fazer as últimas perguntas, a Érica também fazer a finalização, que eu sei que os alunos, alguns têm que sair, né, para a aula, algumas pessoas também estão tendo que sair, e aí só para quem quiser perguntar, ou abre o microfone ou escreve, não tem problema, certo? Que aí eu faço a mediação aqui de ler a pergunta que foi feita no chat. Rebeca, tinha uma pessoa que queria falar, já acabei, a Juliana. Juliana ia falar e não falou. Ela ainda está aqui? Não, né? Opa, acho que não. Beleza. Então, a Julie tem uma Juliana, não sei se ela... Juliana, se quiser falar ou então escrever, tá? E aí, Érica, eu sei que tu tinha algumas dicas aí para quem quer se aprofundar no assunto também, porque
Esses webinários são degustações, né? De vários temas que, às vezes, a gente quer se aprofundar, mas em 1 hora e meia fica difícil de ter um debate sobre várias coisas. Opa, a Juliana disse que não tinha, não. Pergunta, não. Joia. E aí, diz aí tuas dicas de leitura, talvez podcast, talvez até webinários também, dicas de redes de apoio e de estudo sobre as mulheres, né? A rede do CAU, dos EABs. Fazer um pouco de propaganda aqui. Gente, não, eu vou finalizar aqui com... Eu vou compartilhar mais uma vez minha tela aqui, tomara que eu consiga fazer direito. Cadê, meu Deus? Sei não como é que faz esse negócio. Aqui. Olha, a Juliana falou... Olha aí, Juliana. Interessantes. Bota aí, Juliana, quais são? Coloca o link no chat. Coloca o link que eu adoro escutar podcasts. A gente está fazendo café da manhã, escutando podcast. Então... E tudo que é dica, eu estou colocando no grupo dos líderes de turma também, os alunos, para eles compartilharem entre si. Porque muitos não conseguem vir no horário, né? Fazendo prova, alguma coisa, mas depois eles ficam aí ativos no tema. Conseguiu compartilhar, turma? Tá ótimo. Ó, gente, aqui são alguns links, na verdade, só que eu peguei mas é mais, inclusive, sobre essa discussão das mulheres, né, das líderes mulheres. Então, são matérias bem novas, bem recentes, sobre essa ideia das mulheres, eu achei que são interessantes. Aí, nesse caso, Érica, tu pode copiar no chat? Posso. Assim que eu fechar aqui, eu copio todos. Show. Aqui são 4 podcasts que eu sigo e eu acho muito bons, e todos eles, aqui eu peguei, todos esses são temas sobre mulheres, né? O primeiro é o Novo Normal, que eu não sei se vocês conhecem, é com a Antônia Pellegrino, e aí Novo Normal é justamente, eu acho interessante, porque isso existe antes da pandemia, e eu acho que eu acho que o momento que agora a gente vai ter que lidar é com... Eu gosto muito desse nome, porque vai ser o novo normal. A gente vai precisar se entender qual é o novo normal, né? Assim, a normalidade não vai ser mais como a gente vivia antes. Então, eu nem sei se elas já falaram sobre isso, mas eu me liguei lendo alguma coisa e aí falava sobre o novo normal. E eu gostei muito dessa colocação. E aí é justamente sobre como a pandemia afeta as mulheres na favela, né? A gente não chegou a falar muito a fundo disso, mas se nós mulheres, né? Nós mulheres de classe média, a gente está sofrendo com um tipo de trabalho invisível que recai sobre as mulheres, né? Imagina as mulheres nas favelas. Então, assim, dava para a gente fazer um webinário só sobre esse tema específico, que realmente... Mas escutem esse podcast, que é muito bom. E aí tem esse do café da manhã, que é curtinho, né, e que também está falando, que é justamente aquilo que a Mari falou, da pandemia tá aumentando a violência contra a mulher, né, que aí fala sobre os divórcios, sobre as questões de violência doméstica em si. Esse outro que fala sobre a crise econômica, convide as mulheres, e aí eles falam essa tem uma linguagem um pouco mais vamos dizer, mais difícil, sim, mas ele é muito bom, porque ele é um pouco mais sério, vamos dizer. E esse outro é de um podcast que eu gosto muito, e que tem o convite da Maria Homem, que é uma psicanalista, que ela é maravilhosa. Inclusive, eu boto aqui também o link para vocês seguirem ela, que ela fala sobre o trabalho invisível das mulheres, e é bem bom também, e bem claro, bem fácil de entender. E aí aqui são essas 3 mulheres que eu sigo, que, na verdade, esse primeiro Instagram aqui é o da Débora Diniz, que não é dela. Ela criou
no Instagram, que eu achei muito legal, justamente que ela fala sobre as mulheres que morreram agora na pandemia e a história dessas mulheres. Por que ela cria isso? Justamente porque na hora que a gente fala só de números, na hora que a gente só contabiliza as pessoas como números, acaba-se a história. E fica uma coisa muito de dado, apenas dado, e a pessoa vira um dado. E o que ela quer ir contra isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando aqui, que é trazer histórias e falar sobre quem foram essas pessoas, e entender as perdas, como cada perda individual é uma perda realmente importante. Realmente uma família perdeu aquela pessoa, né? Então, e ela traz de uma forma meio poética. Eu acho bem interessante esse relicário. E a segunda é a Maria Homem, que eu acabei de falar dela, né? A psicanalista. E ela tem um outro, ela tem, junto com outras pessoas, tem a Casa do Saber, né? Que tem vários cursos, inclusive vale a pena fazer alguns cursos, e ela tem um canal no YouTube, inteligentíssima essa mulher, e ela abre a cabeça, assim, de um jeito que vale a pena seguir ela. E a Zaida Mushi, minha musa da arquitetura, e ela estuda, ela é argentina, mas mora em Barcelona, e ela estuda justamente aquilo que a gente estava conversando mais cedo, nem aprofundamos muito, mas ela estuda o urbanismo feminista, e é de uma forma de quebra de paradigma que a gente não está ainda acostumado. E eles estão fazendo muitas lives e conversando sobre essa nova espacialidade que a gente vai ter que se habituar e vai ter que repensar a cidade de outra forma. Então, ela está tendo várias palestras, vários debates em espanhol, né? Mas eu acho que dá para entender um pouco. E quem sabe a gente consegue ter Meu sonho é ir para uma palestra dela, porque realmente ela é muito traz muito quebradora de paradigmas, eu acho muito bom. E aqui são alguns livros que eu até, alguns deles falei aqui durante a nossa palestra. Os primeiros são mais sobre feminismo, né, e aí fala A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, aquele primeiro livro, né, Feminismo e Política é muito bom, né, que a gente entre justamente nesse debate que a gente estava falando agora. O clássico da Simone de Beauvoir. Esse é um livrinho pequenininho, um livro de bolso da Joyce Bert, que é arquiteta também, né, e ela está entrando muito nessa coisa do feminismo interseccional, e ela fala também do feminismo negro. Inclusive, ela é uma pessoa que vocês podem seguir ela também no Instagram, que ela é muito boa, ela escreve muito bem, e ela sempre posta nem é tão grande, assim, então ela sempre traz uns pensamentos muito interessantes. Os Excluídos da História, da Michelle Perrault, que ela fala dessas minorias não só femininas, né, durante a história, né, então vale a pena. Embaixo são vários livros falando sobre a invisibilidade feminina, essa necessidade da redefinição da profissão. Esse primeiro livro é o da Zaida, que foi exatamente aquela mulher que eu falei, que estuda urbanismo feminista. E essas outras foram vários livros que eu usei na minha dissertação, e tem um dos primeiros livros que eu li que envolvia arquitetura e política, foi esse, justamente, o nome Arquitetura e Política, que é a Zaida e o Montaner, que também é um historiador, um arquiteto historiador que, enfim, está totalmente ligado com política e que traz uns pensamentos bem legais. Acho que vale a pena colocar a tua dissertação também no chat. Vou botar. Cadê? Vou clicar compartilhamento. Pronto, eu acho que é isso. Deixa eu botar aqui os links, né? Bota aí.
Eu acho que foi massa o papo, foi muito legal. Acho que eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo que se disponibilizou a estar aqui com a gente, discutindo um pouquinho. E a presença maravilhosa da Érica Martins. Gente, de novo, foi uma degustação do assunto. Quem quiser continuar o papo com a Érica, né, tem o e-mail, tem o Instagram, também eu posso intermediar esse assunto. Quem tiver, inclusive, sugestões de temas para outras lives e webinários aqui no curso de arquitetura da Unifometro, eu estou sempre acessível pelo e-mail da coordenação, certo? Então, você que tem um tema em mente, conhece alguém que quer tratar sobre alguma coisa relacionada ali a um tema amplo mesmo da arquitetura, não necessariamente precisa ser construção, mas pode ser um tema amplo como foi hoje, essa questão do feminismo, do protagonismo da mulher no período de crise. Então, fiquem à vontade, certo? E agradecer de novo. Próxima semana devem ter algumas outras lives. Eu já tenho engatilhado aí sobre expressões artísticas, né, e a importância disso para a sociedade. Estou tentando engatilhar outras. Eu sempre vou mandar para vocês por WhatsApp, por e-mail e divulgar pelo Instagram. E acho que é isso. Eu acho que foi super engrandecedor. O que é que tu achou, Érica? Curtiu? Eu adorei mesmo. O primeiro webinário? Primeiro webinário, primeira live, primeiro momento de blogueirinha, então... Salve de palmas, ó. O microfone, bate palma. Muito bem, gostei muito. Obrigada a A Júlia bem sabe que eu adoro bater palma nas aulas, né, Júlia? E eu acho que foi muito massa. Estou gravando, tá? E eu quero disponibilizar por meio do Instagram, da Unifometro, e mandar por e-mail para quem cadastrou o e-mail naquele formulário, tá? Que é o formulário do certificado também. Então, eu já posso mandar junto com o certificado, tá? Em breve. Assim que eu arranjar um tempinho, mas em breve. Certo? E é isso, gente. Agradecer. Quem tiver mais alguma coisa a dizer, sinta-se à vontade. Vamos todos jantar e participar de outros webinários. Já tem um webinário do IAB Ceará, com o Guilherme Wisnik e o Robledo Valente, 7 horas, no perfil do Instagram do IAB também. Não sei se é de interesse de alguém, mas fica lá também. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. Adorei mesmo. Essas trocas são muito boas. E fico à disposição aí, quando quiserem fazer outros webinários, ou quiserem conversar, quiserem mandar mensagem, quiserem mandar qualquer coisa. Pode mandar nudes, brincadeira. Eita, agora choveu. Agora pode... Ô, amiga aí, ó. Mas é isso. Os intelectuais, pessoal. Nos intelectuais. É isso aí. Mas, gente, fiquei muito feliz com a presença de vocês e quem quiser trocar qualquer tipo de ideia, ou inclusive se quiserem me confrontar, dizer que você está totalmente errado, eu quero escutar. Porque é sempre bom esses pontos de vista diferentes. Coloca a tua dissertação também no chat, que aí é bom que quando eu finalizo a gravação, meio que o assunto do chat vai para o meu e-mail também. Aí eu meio que listo e mando para todo mundo. Eu tenho que fazer isso agora, não sei não fazer isso aqui. Não, pode ser já. Tu pode mandar por WhatsApp também. Tá bom. Gente, muito obrigada. Boa noite. Espero todos próxima semana, quando tiver a programação das outras lives. E é isso. Tchau, gente. Foi um prazer. Vou parar a gravação agora. Tá bom. Interromper a gravação.